dia! Estamos aqui do nosso Discovery Time, parando para pensar. Nós vamos falar hoje, dando continuidade ao livro de Provérbios, um manual para a vida, sobre Provérbios 11, que tem o título de Sem direcionamento, o povo se perde. A gente vai começar já, aqui a partir do versículo 5, onde nós paramos, e vamos avançar nesse livro que traz realmente assim, muito conhecimento, muita sabedoria, é o livro da sabedoria, e isso nos ensina e nos motiva e nos faz aí viver uma semana maravilhosa, uma boa semana para vocês. Hoje, dia 19 de setembro. Fala, Carol! E aí, Carol, como vai você? E o Rudy, a Júlia e o filhote também, tudo bem aí? Muito bom estar com você, estar com todos vocês aqui. Vamos fazer o nosso Morning Boot Action, nossa gratidão, né? Já começando nessa boa vibe da semana. Então vamos agradecer a Ti, rendo graças, ó Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é muito bom. A Tua graça, o Teu favor, o Teu amor, o Teu perdão estão sobre mim. Repita isso. A Tua graça, o Teu favor, o Teu amor estão sobre mim. Então, agora a gente faz umas renovações, né? Então fala assim, eu renovo nessa manhã a minha identidade. Eu sou a sua identidade com o Deus, com a fonte, né? Com o eu sou. Aí você pode colocar alguns predicados, né, para lembrar quem você é. Então vamos lá, eu sou a mais alta criação, eu sou abençoado, eu sou filho, eu sou amado, eu sou eleito, eu sou mais que vencedor, sou forte, sou corajoso, sou rico, sou saudável, sou alegre, sou feliz, sou animado, né? Então você é tudo de bom. Depois vamos renovar a nossa sabedoria. Eu renovo a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus, que vem da fonte, que vem do silêncio, a sabedoria que vem da prudência e a sabedoria que vem da terra, que vem dos treinadores, que vem dos mentores, que vem dos treinamentos, dos conselheiros, dos livros. E também a gente renova o nosso propósito, né? Propósito que vem do interior, que é viver o presente, é estar na presença, é viver o agora. E o propósito exterior, que é, em tudo que fizer, ajudar pessoas, facilitar a vida para as pessoas, resolver coisa para as pessoas. E vamos também falar com o Espírito Santo, né? Que debaixo da sua direção, o Espírito Santo, que é boa, perfeita e agradável, está o nosso espírito. E o nosso espírito, debaixo da direção do Espírito Santo, dirige também a nossa alma. A nossa alma tem o poder de governo. A nossa alma tem o poder da decisão. Ela decide, ela exerce volição. A nossa alma governa todas as energias da terra. A nossa alma, ela comanda, governa a mente, governa também o corpo, o cérebro. E o corpo e o cérebro são escravos da alma, fazem tudo que a alma governa, determina, e depois de fazer tudo, ela descansa, ela desfruta. E vamos renovar os atributos do reino, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, eu renovo a justiça, que é ser como Deus é, fazer como Deus faz, ter o que Deus tem. Eu renovo a paz, que excede todo entendimento, a paz onde Jesus é o príncipe e que conquistou para mim essa paz, a paz que independe das circunstâncias, que está no meu interior, na minha essência. Eu renovo a alegria de estar na casa, né, nesse corpo, na casa de Deus, está presente, a alegria que é força, a força que é o contrário, a oposição, né? Aliás, a alegria é a oposição do sofrimento. E a alegria de dizer, alegrai-vos, vamos na casa de Deus, nós somos a casa de Deus. Alegria
que o Mestre Jesus ele disse: alegrai-vos porque o seu nome está no livro da vida. E vamos terminar falando do Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e nada está me faltando, me fazendo deitar em verdes pastos, me guiando em águas tranquilas, refrigerando a minha alma, preparando mesa perante mim na presença dos meus inimigos e me ungindo com óleo. Ainda que eu ande por vale de sombra de morte, não temo, porque Ele está comigo. A tua direção e os teus pensamentos me consolam. Bondade e misericórdia estão me seguindo todos os dias da minha vida e habito na casa de Deus para sempre. Então esse é o nosso Morning Boot Action. Espero que você tenha curtido aí. E ontem eu estava pensando sobre quem nós somos, né? E é importante a gente não se perder, né? Para não se perder, a gente tem que enxergar, tem que ver. Quanto mais você enxerga, mais você tem. Então, é muito importante a gente olhar para aquilo que o Mestre dos Mestres nos fala, né? Ele fala que nós somos, que rios de águas vivas fluem do nosso interior. Então, esse rio, depois lá no profeta Ezequiel, ele fala que esse rio, por onde ele passa, por onde esse rio ele se movia, todo aquele lugar feio, aquele lugar de deserto, aquele lugar onde não havia nenhuma vida, um lugar que não tinha nenhuma beleza, um lugar que estava abandonado. Quando esse rio de águas vivas que fluem, ele passa, ele sai levando por onde ele passa vida. Ele sai fazendo com que os peixes que representam vida, eles reapareçam. Vai fazendo com que a vegetação que já não existia mais naquele lugar, porque está passando esse rio, essa vegetação ela volte de novo a brilhar, volte de novo a aparecer, a embelezar aquele ambiente. E aquele rio, por onde ele passa, ele leva águas que são águas curadoras, águas que fazem bem a todos aqueles que por essa água são tocados. E essas águas, elas são tão poderosas que elas geram na vegetação folhas, e folhas que servem até como remédio. Então, eu estou falando tudo isso para que você se veja como um rio de águas vivas e que do teu interior fluem essas águas poderosas por onde você passar. Essas águas trazem cura, essas águas trazem beleza, essas águas trazem refrigério. Então ela sai de você e ela toca e ela é levada a todas as pessoas. Então você é esse rio de águas vivas, dentro de você sai esse fluir. Então se veja exatamente assim, porque assim como a gente se imagina, assim a gente é. Vamos lá? Vamos ler então o Provérbios capítulo 11, versículo 5, eu estou de lado aqui, está assim, ó: a integridade abre caminhos para uma vida reta, mas os maus são destruídos pela própria maldade. Então, isso tem muito a ver com o que a gente pensa. Se eu penso exatamente em coisas retas, boas, eu obviamente vou colher essas coisas boas. Agora, quanto mais eu penso, falo, ajo de maneira negativa, de maneira má, eu também acabo atraindo essas coisas do mal. A honestidade do justo é o seu melhor seguro. Então, veja a importância, né, de nós sabermos cada vez mais o que é o bom, o que é o melhor, o reto, né? E praticar, obviamente. Mas os desonestos são apanhados em sua própria ambição, né? Então, um cuidado aqui com essa questão da ambição. Claro, a
a ambição do lado negativo, né? Aquela ambição que se prejudica a si mesmo e até o próximo, né? Quando o perverso morre, tudo acaba e toda a esperança depositada nas riquezas se vai. Então tá aí também um alerta, né? Para não colocar toda a esperança na riqueza, né? Quantas pessoas, e eu também já fui muito assim, buscava em primeiro lugar a riqueza. Então vamos lá, o que dá dinheiro? Vou fazer o que dá dinheiro. Mas quando acontecer alguma coisa de se perder o dinheiro ou de se faltar o dinheiro, você acaba ficando mal. Por quê? Porque você fica tão identificado com aquela necessidade, com aquele recurso, que quando você não tem, você acaba também não tendo alegria, não tendo paz, não tendo motivação, e fica também o tempo todo com medo de perder, com medo de faltar. Então é terrível ficar debaixo do domínio do dinheiro. Por isso que é importante a gente ter metas, objetivos, sonhos, a gente perseguir as metas, a gente estar com a clareza de onde a gente quer chegar. E isso realmente vence essa questão, porque o dinheiro é consequência. Ele vai vir. Se a gente está nesse caminho, se a gente está com um objetivo claro, que tem um número para ser alcançado, um prazo, todas as coisas vão cooperar para o seu bem, porque você ama a Deus e Deus é fiel. Então, continuando aqui, o justo é salvo de toda aflição e o perverso corre direto para ela. Então você vê o justo, como nós bem falamos no MBA, justiça é ser como Deus é. Então eu vou agir como Ele age, eu vou pensar como Ele pensa, eu vou falar como Ele fala, e isso vai me salvar de toda aflição. E quando eu não ajo dessa forma, é como que aquele escrito de perverso, porque está distante dessa justiça, ele acaba indo o que? De encontro à aflição. A língua solta dos perversos espalha a destruição, o bom senso dos justos os preserva. Então, muito cuidado com o que fala. A gente tem falado muito sobre isso e Provérbios fala muito sobre isso, né? Para a gente vigiar as nossas palavras, para que elas não nos sabotem, não nos prejudiquem, né? Aquele que está sempre julgando as pessoas, criticando as pessoas. Na verdade, a gente fala daquilo que a gente é. Então, se eu critico, na verdade, eu sou o maior criticado. Então, toma cuidado para a gente não entrar nessa dinâmica negativa. Quando tudo vai bem para os justos, a cidade inteira aplaude. Quando tudo vai mal para os perversos, a cidade pula de alegria. Quando é a justiça, humana aqui. Quando o justo abençoa a cidade, ela prospera, mas num piscar de olhos o perverso consegue destruí-la. Isso aqui é a pura verdade, né? Muitas vezes uma maçã podre, ela pode apodrecer, todas as outras. Então a gente tem que tomar muito cuidado com pessoas tóxicas, com pessoas negativas dentro do nosso grupo, do nosso time, dentro da nossa casa. Então a gente tem que realmente começar a vigiar as pessoas que a gente anda, Tem uma frase muito comum aí nos dias de hoje que faz sentido. Nós somos a média das 5 pessoas em que a gente mais convive, As nossas amizades. Então, se a gente tiver amizades com pessoas que sabem menos do que a gente, nós vamos continuar sabendo menos. Quando a gente tem amizades com pessoas de mais alta sabedoria do que a gente vai aprender mais com essas pessoas. Então, busque ambientes para que você possa estar desenvolvendo as suas habilidades, a sua inteligência emocional, a sua inteligência sistêmica, existencial. Isso te fará crescer, A gente está aqui para isso, inclusive, não é verdade? Então vamos lá, versículo 12, o insensato calunia os outros, mas o que tem juízo sabe calar-se. Ao fofoqueiro não se pode confiar um segredo, mas quem merece confiança, as 7 chaves o guarda. Então cuidado com o fofoqueiro,
né? Não seja um, né, fofoqueiro também, porque isso obviamente vai te trazer consequências terríveis. Aquele que fala de outra pessoa na sua frente, lá atrás fala de você também para outra pessoa, então toma cuidado com isso. Sem direcionamento, o povo se perde, mas quanto mais conselheiros sábios, melhores soluções. Então busque conselhos sempre. Conselhos não é opinião. Opinião é a commodity mais barata que tem, qualquer um pode dar, mas conselhos só pode dar quem tem resultados, quem já passou pela mesma situação e sabe como fazer para resolver, para sair dela. Então, tenha conselheiros na área financeira, tenha conselheiros na área conjugal, tenha conselheiros na área pessoal. Então, conselheiros são pessoas cháveis, né? Salomão ele se cercou dos homens mais sábios de Israel para que pudesse aconselhá-lo em suas decisões, e ele obviamente se tornou como um desses sábios. Por isso que é importante a gente ter em nossa roda as melhores amizades, as amizades que sabem, que têm sabedoria, que têm realmente um nível acima, e isso nos eleva para esse outro patamar também. Continuando aqui, servir de fiador é sofrimento na certa, recusar-se é inteligente e seguro. Então vigia, né? Essa situação de ser fiador tem que ser algo assim muito, né? Realmente especial, né? Porque a Bíblia aqui deixa claro para a gente não ser fiador de ninguém, né? A mulher bondosa conquista respeito, mas o violento só se apropria de coisa roubada. Então, ficar atento a mais um conselho. Uma vida moldada por Deus. Quem é bom com os outros, a si mesmo ajuda, mas quem é cruel provoca o próprio mal. O perverso tem resultados frustrantes, mas quem pratica a justiça tem recompensa garantida, né? Porque o perverso tem resultados frustrantes. O que mais frustra as pessoas? Confiar nas outras pessoas, né? Ficar esperando nas outras pessoas, isso frustra. Por quê? Porque as pessoas, elas sempre vão errar. Errar faz parte da natureza humana. Ninguém é perfeito. Portanto, não se coloque todas as fichas nas pessoas, seja quem for a pessoa, elas sempre vão nos decepcionar. Então, sabendo disso, a gente não deve agir como perverso, justamente que aposta tudo em outras pessoas. Não, a gente tem que agir como aquele que tem a justiça, aquele que é igual a Deus, né? Aquele que entende que as pessoas são falhas, como nós também somos falhas. Então, se a pessoa falhar, tudo certo, vai acontecer. E isso não vai trazer uma frustração. Por quê? Porque a gente já sabe que isso pode acontecer. Quem permanece firme na justiça de Deus viverá, mas quem corre atrás do mal acabará morrendo. Então, justiça, lembra? Falamos sobre a justiça, ser como Deus é, fazer como Deus faz e ter o que Deus tem. O Eterno não suporta enganadores, mas tem prazer nos que vivem corretamente. Então, de novo, é o bem e o mal. Quando a gente se permite pensar, falar, agir com o mal, isso obviamente não agrada, isso nos distancia do Criador, de Deus, e obviamente se você está distante vai acabar morrendo, como ele falou lá no Éden, né, para o homem, para a mulher, que se comer do mal certamente morrerá. E não é só uma morte física, né, mas ela é a morte de estar na presença, é a morte de não viver o agora, é a morte de realmente ficar longe da nossa verdadeira natureza, de ser quem nós somos de verdade. Continuando, tenham certeza disso, o perverso não se livrará do castigo, mas o justo será poupado. Ou seja, aqui é a lei do retorno, né? Tudo que o homem semear, ele vai colher.
Como um anel de ouro no focinho de porco, assim a mulher bonita que não tem discrição. Então, isso é uma pura verdade. A beleza, ela ajuda demais, mas a beleza sem discrição, a beleza sem sabedoria, ela acaba não servindo para nada. Ao contrário, a pessoa ela acaba até sendo usada, né, por outros, por aquilo que ela tem de bom. Então, bora realmente desenvolver a sabedoria. O desejo do justo conduz à felicidade. Então, a importância de ter desejo, tá vendo aí? Mas a ambição do perverso só pode esperar castigo. Ambição do perverso, né? Então, realmente está se desejando aquilo que está fora, né? Está se desejando atalhos. Então, não está dentro daquilo que é a justiça, né? Aquilo que Deus pensa e deseja. Quem dá com generosidade ganha cada vez mais, mas quem é avarento acaba perdendo tudo. Então, está aqui a atenção à nossa generosidade, né? Isso, ter sempre o fato de estar doando, né? Então, aí cada um faz a doação em que acha melhor. Alguns doam para a própria família, para os pais, né? Você pode doar para entidades, você pode doar para a igreja, você pode doar para quem você quiser. Não há uma especificação, uma lei que determine que você tem que doar para esse ou para aquele lugar. Não existe isso mais, né? Nós não temos isso escrito dos dias de hoje. Isso é coisas do passado, né? A gente fala, você tem que dar o dízimo na igreja porque isso é a lei. Não é mais assim, isso já foi, né? Não existe mais, mas nada contra também. Quem deseja fazer isso pode fazer. Mas que é importante doar, né? Isso é importante, seja para quem for, você faça, porque isso vai te fazer bem e vai agradar a Deus. E quando agrada a Deus, Ele satisfaz o desejo do nosso coração, não é isso? Continuando aqui, quem abençoa os outros é muito abençoado. Quem ajuda os outros também recebe ajuda. Então está aqui de novo a lei do retorno, né? Então se a gente faz o bem, a gente recebe o bem também. Que a maldição caia sobre os especuladores. Sejam abençoados os que negociam honestamente. Quem procura fazer o bem é respeitado, mas o que busca o mal, com certeza o encontra. Uau. Quem confia de bens materiais cairá do cavalo, mas quem é moldado por Deus florescerá e dará bons frutos. É isso que nós estamos fazendo aqui. Quem não cuida da sua família acabará de mãos vazias. O insensato será escravizado pelo sábio. Então, você veja, né? Eu ouvi muito tempo falar que enquanto eu estava fazendo a obra, isso era a minha visão, né? Que estava deturpada, né? Enquanto se faz a obra de Deus, Deus ele está cuidando da sua casa. E eu assim mergulhava de tal maneira que acreditava muito nisso e deixava de cuidar da minha casa como eu realmente deveria cuidar, crendo nisso que falavam que Deus estava cuidando. E aqui não é bíblico isso, né? Não está escrito isso, né? O que está escrito aqui é: quem não cuida da sua família acabará de mãos vazias. Então tem muita gente perdendo a família porque não cuida dela, porque não dá o amor a ela, porque não faz realmente da sua família ela estar em primeiro lugar. Deus primeiro criou a família, Ele deu importância à família, né? A Adão, a Eva, o homem, a mulher. Então Ele deu atenção ao casamento, e quando a gente não dá atenção ao casamento e começa realmente a dar mais atenção a outras coisas fora do casamento, então isso se torna mais importante e o casamento acaba acabando. Quem viu aí o filme do Thor? Tem um novo filme do Thor, eu não lembro o nome do filme. Quem viu o filme do Thor aí? Posso fazer um spoiler do filme do Thor aqui ou não? Se você permitir fazer um spoiler, tem muito a ver com isso que a gente está falando. Eu vou aproveitar esse gancho. Mas eu não quero, né, te atrapalhar depois. Ela, pô, o Anderson deu spoiler lá do Thor. Posso ou não posso? Se eu posso, descreve aí, PPP. Valeu, Fabiana, Alfredo, Carol. Pode falar?
Então vou falar, hein? Então, ele fala um pouco da história dele com a mulher dele, né, a namorada, a pessoa que ele era apaixonada, né, da história do Thor, né, por aquela terráquea, a Jane, se não me engano, né? E aí, cara, eles eram super apaixonados, né? Poxa, davam juntos, mó love, tudo de bom. De repente, eles começaram a dar mais atenção aos afazeres dele. Então ela, como física, começou a dar mais atenção a essa questão do estudo, da universidade, da cientista, né? Da parte de exterior, né? E ele também começou a se preocupar muito em salvar pessoas, em fazer o bem por aí, aquela coisa de super-herói, situações externas também, e deixaram de cuidar do interno, deixaram de cuidar um do outro, deixaram de cuidar de si mesmo. E isso acabou gerando a separação deles e gerou nela uma doença, né? Ela ficou doente de uma doença mortal, né? Então a gente vê o que é ficar realmente olhando e ouvindo pessoas falarem isso. Isso é muito perigoso e isso é uma alienação, né? Então ainda existem, infelizmente, muitas pessoas sendo alienadas por essa mentira de que enquanto você cuida das coisas de Deus, Deus está cuidando da sua casa, e com isso tem se destruindo muitos lares, né? E assim, são pessoas que falam, repetem aquilo que falaram para elas também. Isso vai passando de geração em geração. Então, enquanto a gente não souber a verdade que está aqui, ó, o manual para a vida, a gente acaba entrando nesse fluxo negativo, nesse fluxo terrível que tem destruído lares e vidas e famílias inteiras. Então, terminando aqui, a retidão é como a árvore da vida. Uhul! Então aí, ó, quer saber o que é a árvore da vida? A árvore da vida é a retidão. A árvore da vida é fazer o bem. A árvore da vida é andar positivo. A árvore da vida, se alimentar dela, é dar numa boa vibe. É você acordar aqui de manhã, nosso Discovery Time, a gente falando aqui dessas coisas todas, isso nos mantém, e quanto mais a gente fizer isso durante o dia, vendo coisas positivas, fazendo exercício físico, fazendo meditação, a gente lendo um pouco sobre algo que vai trazendo à tona, né, mais o nosso autoconhecimento, mais o quanto nós somos a mais alta criação, tudo isso vai nos mantendo nessa vibe da árvore da vida, ou seja, a retidão. E aquilo que quer trazer a gente para baixo, quer desanimar, que quer nos enfraquecer, que quer nos trazer lamentação, isso tudo, a gente começa a entender que o agora, o momento presente é o mais importante, porque todo sofrimento ele está ou no passado ou no futuro. Ele não existe no agora, porque a eternidade está no agora. Então, quando eu entendo e começo a me conectar com esse presente, eu então começo a ter governo e autocontrole exatamente das minhas emoções. Se os justos recebem o que merecem na terra, o que se dirá dos maus e dos perversos, né? Então fica aí o alerta, né? Então o justo vai receber o que merece, ou seja, o melhor, né? Pessoal, uma ótima semana. Sabe que hoje é comemorado o dia que Juscelino Kubitschek transfere a capital do Brasil para Brasília. Então, uma transferência de capital poderosa, e eu te encorajo a transferir tudo aquilo que te trazia para baixo, né? Se você acordou preocupado, se você acordou talvez sem uma direção, né? Sem
saber o que fazer nessa semana. Transfira essa mentalidade, esses pensamentos, esses sentimentos negativos para um lugar novo, um lugar do alto, um lugar que seja realmente o centro, a capital de toda a sua atenção, que é o lugar de paz, né? Que é o lugar de alegria, que é o lugar do presente, e seja renovado, né? Nessa tua força. Você é amado, você é escolhido, você é mais que vencedor. Se você está na terra, né? Jesus falou: alegre-se porque o teu nome está escrito no livro da vida. Então, poxa, se a gente está aqui, tem um motivo, tem um propósito. Então não desista, toma rédea da tua vida, toma realmente o governo das tuas emoções, e embora continuar a empreender, continuar a construir essa família linda que você tem, esse negócio, esse empreendimento maravilhoso, seja seu, seja de alguma empresa, vá, faça com amor, com alegria e viva a melhor semana da sua vida. Esse é o meu desejo para você, e vamos para cima. Até amanhã no nosso Discovery Time. E hoje à noite, às 19h29, vai ter uma super live com a Rainera. Nós vamos falar sobre ter sucesso antes dos 20 anos, né? Então, uma pessoa de sucesso com 20 anos de idade aí despontando. E nós vamos falar um pouquinho com ela sobre isso, vai ser muito legal. Te vejo hoje no nossa live, então, às 19h29. Um beijão para vocês. Carol, tudo de bom, viu? Depois vai me contando aí mais coisas, mais bênçãos que você tem vivido. Você é muito abençoada. Alfredo, Fonseca, Fabiano, tudo de bom para vocês, viu? Lu, te vejo amanhã. Ou, aliás, te vejo hoje à noite. Sucesso, paz, tchau, tchau.